participando de todas as sessões, das reuniões, dos treinamentos, da preparação que a gente está fazendo. É um grande evento em que nós vamos discutir questões vinculadas ao acesso à terra, aos sistemas agroalimentares, produção de alimentos saudáveis, agroecologia, assistência técnica e extensão, acesso ao crédito, as mudanças climáticas, acesso aos mercados, cooperativismo solidário e o protagonismo feminino dentro da agricultura familiar. A Paraíba tem já uma tradição muito grande no que se refere à agricultura familiar. Nós temos programas como o Procase 1, que foi concluído e que é referência nacional para o FIDA, em que investimos 26 milhões de dólares. Nós temos o programa Procase 2, já aprovado dentro da COFIEX, de mais 105 milhões de dólares, onde nós vamos atuar no estado da Paraíba toda, também voltados para a agricultura familiar e todos os eixos que envolvem a agricultura familiar, segurança hídrica, área de comercialização, passagens molhadas, dessalinizadores, sistemas de abastecimento simplificados, sistemas de abastecimento completos, perfuração de poços com toda a parte de energia através de energia solar, e isso tudo nós vamos fazer. Além disso, nós temos o projeto Cooperar, que é o projeto que está investindo 80 milhões de dólares também nessas áreas da agricultura familiar. E assinamos há poucos dias lá em Brasília, junto com o presidente Lula, um projeto chamado Sertão Vivo, que é um projeto que a Paraíba vai ser contemplada com 150 milhões de reais, e isso fará com que verdadeiramente a gente tenha uma atuação agora voltada para 3 eixos. O eixo da produção de alimentos, e a gente sabe que programas como esse, Sertão Vivo, nós vamos atuar na produção de alimentos, nós vamos atuar junto àquelas famílias que mais precisam do suporte, do apoio para continuar produzindo dentro da agricultura familiar, e todos os projetos terão exatamente um viés ambiental. Nós conseguimos assinar um contrato com o FIDA e com o Banco do Nordeste, que envolve 1,8 bilhão de reais para os 9 estados. A feira vai até domingo, mas eu falei com um agricultor familiar, ele destacou que a política de sementes foi uma grande coisa que o governo fez. Isso é verdade, governador? A política de semente vai ajudar mais a agricultura familiar? Claro, nós definimos, porque na Paraíba sequer tinha uma legislação que tratasse dessa questão da produção de sementes. E nós estamos investindo maciçamente na implantação de vários centros de produção de sementes, mas, acima de tudo, criando uma legislação que estabelece as regras, que normatiza essa produção de sementes. Então, nós estamos incentivando raças nativas, que é exatamente o fomento à criação de animais aqui de raças nativas. Paraíba já é o maior produtor de leite de cabra do Brasil, nós queremos fortalecer cada vez mais isso. A cajucultura, com um programa específico de melhoria e apoio. Paraíba Produtiva, o Incluir Paraíba, que são investimentos de quase 6 milhões de reais, exatamente beneficiando aquelas 1.000 famílias, um pouco mais de 1.000 famílias, que precisam do suporte financeiro. O recatingamento, dando uma atenção especial a esse bioma tão importante que é a caatinga. Para isso, dentro do Consórcio Nordeste, nós estamos trabalhando em parceria com o BNDES e levando para a COP, agora que vai acontecer em Dubai, a proposta para a criação do Fundo da Caatinga, para que a gente possa, a exemplo do Fundo Amazônico, proteger esse bioma. Há um conjunto de ações em desenvolvimento hoje no estado da Paraíba, voltados exatamente para a questão da agricultura familiar. A gente se encontra na segunda-feira nordestina da agricultura familiar e da economia solidária. De hoje até domingo. Um abraço, governador. Um abraço. Rádio Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, meio-dia.
Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, o dia é 16 de novembro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora, em Alto Astral, você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção, Paraíba! A PF nas ruas de novo, novamente. Polícia Federal deflagra operação em Campina Grande por superfaturamento e desvios da saúde no ano de 2020, em plena pandemia da Covid-19. E tem também polêmica na Casa Epitácio Pessoa. A Assembleia discute novamente a mudança do hino da Paraíba. A propositura é do deputado Evásio Bezerra, que acha o hino atual do nosso estado horrível. Eu concordo com ele. Plano do governo da Paraíba prevê concessão do Almedão, Amigão e Centro de Convenções para parcerias público-privadas. Grande ideia. E o prefeito da capital, Cícero Lucena, lança a programação de Natal e Réveillon de João Pessoa e anuncia a retomada de shows no verão na capital paraibana. Primeira atração será a base de muito forró, comendo tareco e mariola com ele, Flávio José. E por falar no prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena anunciou a antecipação do 13º salário dos servidores municipais, assim como fez nesta semana o governador João Azevedo. E na área policial, homem atira contra ex-esposa e cunhado, sequestra filho e polícia segue na busca pelo criminoso. Já o Corpo de Bombeiros muda foco e novo ciclo de buscas é iniciado na tentativa de encontrar o corpo da menina Ana Sofia na região de Bananeiras. Já o julgamento de Joanes Dudek, principal suspeito do caso Mariana Tomás, deverá acontecer nesta quinta no Fórum Criminal aqui em João Pessoa. Dados complicados. Estudo na área de segurança pública aponta que a cada 100 pessoas mortas pela polícia no Brasil em 2022, pasmem, 65 eram negras. E a Agência Nacional de Saúde anuncia que planos
serão obrigados a incluir tratamento contra câncer de intestino nos serviços prestados aos clientes. E na entrevista F5 de hoje vamos começar com a promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba com atuação na área do meio ambiente e patrimônio social de João Pessoa, Cláudia Cabral Cavalcante. Com ela iremos falar sobre a padronização de barracas e regularização de passeios de atividades esportivas e culturais na orla do Cabo Branco e Tambaú, aqui em João Pessoa. E não saia de casa sem saber. Prazo para solicitar a reaplicação do Enem para quem teve problemas de logística ou de saúde termina nesta sexta-feira. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia, edição de mais Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade Região pela Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó pela Rádio São Vicente FM. No Sertão pelas rádios Opção em Pombal 104 FM. E Angelina, cidade de Souza, 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas se você preferir, pode acompanhar a F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, com o antigo Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:08. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Tá tudo bem, demorei, cheguei porque tava escolhendo com você aquela música em homenagem a Petrônio Torres, que está bem de bolso, está decidido, Fábio Augusto, a desembolsar a bagatela de R$540, aliás, R$560 para curtir ele hoje à noite na Domus Hall. Pepa já providenciou o ingresso? A minha preferida. Já está organizando equipes. Tomar um vinho durante me e depois. esqueceu. Hoje, 21 horas, Domus Hall. presença Durante muito confirmada do tempo, Petrônio Torres e Da sua comitiva. maior eu estrela vou da música brasileira em Indiscutível. todos os Em tempos. todos os tempos. Aumenta um pouquinho, viver Beto. tão pequenos de nós É a dois. minha preferida. É pra arrepiar. São coisas muito grandes pra esquecer. Falando sério, ingressos custando entre 140 e 560 reais. Tem um bocado de show aí, bilola, que não amarra a chuteira de Roberto Carlos, é mais caro. Riguinho e Lulinha que o diga. Hoje, quem tiver condições financeiras, quem tiver com tempo, quem tiver com disposição, E ainda pode ganhar uma rosa do ainda rei. pode ganhar uma Rosa do Rei. Vai curtir essa música, eu gosto muito dessa, viu? Só me lembro, como é o nome da novela, dessa novela? Tinha uma novela que era de São Jorge. É... Salve Jorge. É. Eu particularmente gosto. Eu gosto das Antigonas. Também. Mas eu também gosto dessa Cavalgada. Cavalgada é um convite pra... Cavalgada é um convite pra namorar e beijar na boca. É. Lady Laura eu gosto. Cavalgada, exatamente. Lady Laura. Eu gosto daquela. Quando a gente é o portão, eu voltei. Amor perfeito. Rotina. Amor perfeito.
Eita, minha gente. As que ele fala em Deus são lindas, maravilhosas. O rei é o rei, né, cara? Jesus Cristo. O rei é o rei, né? Jesus Cristo, O rei é o eu rei, estou né? aqui. Levanta um pouquinho o BG, Bela. Quem for que interrompa seus passos está do seu lado pro que der e vier. E Roberto Carlos é a cara do final do ano, né? A cara do final do ano. Cara do final do ano. Muito bem, minha gente. Hoje, quem tiver, quem puder, quem vai, curta muito o show do Rei Roberto Carlos, que é indiscutivelmente um dos maiores nomes da música popular brasileira, que sai internacional. O Rei Roberto Carlos. E hoje tem um rei a partir das 21 horas na Dom Zor. Vai passar por lá, Fábio? Você gosta mais do... Não, gosto muito de Roberto Carlos, mas... Gosto do negócio de Fábio Augusto, Sepultura, né? Metallica. Bela também. Eu não sei nem o que é isso. Eu curto, sou muito eclético. Eu curto Eu muita também. coisa. Curto muita coisa. Eu não vou dizer que eu não gosto de estar em casa escutando o Roberto Carlos de vez em quando. Assim, as antigas. As antigas. Você, vinil, vitrolinha. Não, Pega a agulha da vitrola, mas sério. Eu sei, mas eu não tenho não. Eu vou no YouTube mesmo. Vou no YouTube. É mais fácil, né? É mais fácil. Tem um tal de Alexa, coloca a cavalgada de Roberto Carlos, é ligeirinho, não dá 5 segundos. Muito bem, gente. Começar com a Astral, porque nos últimos dias só notícia ruim. Valha-me Deus, valha-me Deus. Por falar em Alto Astral, o prefeito Cícero Lucena hoje, de uma lapada só, anunciou a programação dos festejos de final de ano e anunciou a retomada de um projeto que brilhou muito no passado, que são os festejos de forró no verão aqui em João Pessoa. O prefeito também anunciou a antecipação do 10º. Fábio Augusto, você esteve lá, o prefeito estava com a gota hoje, Fábio Augusto. Boa tarde. Boa tarde, Fábio, Petrônio, Isabela, toda a equipe do F5, a você que nos acompanha em qualquer lugar. É verdade, viu, Fábio? O prefeito hoje reuniu durante um café da manhã, certo? Virado da Cilibrina. Durante um café da manhã, reuniu aquele cafezão da manhã, caprichoso. Foi mesmo. Caprichoso. Bode, macaxeira, tava uma delícia. cuscuz. Tudo que o prefeito come tinha lá, né? Você sabe disso. Comida regional. Petrônio, aí durante o evento foi lá no Centro Cultural São Francisco, aquele lugar belíssimo, né? E o prefeito anunciou, né, a chegada de fato do Natal, né, já com o acendimento, que já teve o acendimento das luzes natalinas por toda a cidade, que por sinal está muito bonita, João Pessoa. João Pessoa à noite está muito bonita. A Avenida Epitácio Pessoa, a Praça da Independência, a Lagoa, o Busto de Tamandaré, Calou a boca dos faladores. Calou, porque ano passado deixou a desejar, né? Aí esse ano ele disse, não, agora não, eu tenho que... Calou a boca dos faladores. Os faladores estão... Não, eu elogiei, eu postei, eu lembro que eu postei no meu Instagram ano passado. Ano passado não tinha nada. Meteram um pau em mim. Ano passado não tinha nada. Não, tava bonito. Ano passado tava meia sola, mas esse ano tá bacana demais. Meia sola pra baixo. Na verdade tem que ser dito. Esse ano tá bacana demais. Esse ano realmente... Esse ano tá nota 10, o ano passado tava 9. Aí, só pra terminar, já teve o acendimento das luzes e agora foi a divulgação, de fato, das programações de shows, de eventos. Você vai almoçar hoje, não? Se eu vou almoçar hoje? Já almocei. Tomou café da manhã com Cícero e já almoçou. Já almocei, foi. Esse menino tá comendo, viu? Tá comendo muito. Mas vamos pra... tem Flávio José, é isso? Isso, não, Flávio mas José. tem calma. Mais Primeiro calma, teve a programação de Natal. Natal, isso. Natal e Ano Novo. Não sai daqui não pra você avaliar. Certo. Vamos avaliar. Ele tá com sede. Já tomasse uma Ele tá com sede. O que é que eu fico aqui? Ele tá com sede. Esse Petrônio é uma reserva. Toma, eu pego pra você. Toma. Sim, diga lá. Não, aí teve essa divulgação de toda a programação de Natal que vai ter, certo? Em vários polos da cidade, certo? Vai começar já agora em novembro. Posso ler aqui, Fábio? Tô com a programação divulgada, a programação de fim de ano anunciada hoje pelo prefeito Cícero Lucena. Dia 1º de dezembro, Casa da Pólvora. Abertura do presépio natalino na Casa da Pólvora, apresentação artística do quarteto de clarinetes da banda 5 de agosto. No sábado, 16 de dezembro, no Largo São Francisco, 19 horas, concerto de Natal com a banda 5 de agosto e o cantor Daniel Boaventura. Aquele ator da Globo, né, que canta também. Bacana. Dia 17 de dezembro, domingo, no Busto Tamandaré.
19 horas, DJ Vini Santos, Coral Canto Livre Meninada, presença de personagens natalinos. É o que diz a programação da prefeitura. Rapaz, batiam até uma foto hoje com o Papai Noel. Viu? Papai Noel, o tamanho do mundo, eu tava vendo as imagens, Muito viu? bonito o Papai Noel hoje. Dia 20 de dezembro é uma quarta-feira, Hotel Globo, 16 horas, banda 5 de agosto. Na Catedral Nossa Senhora das Neves, 19 horas, apresentação do grupo de câmara da SEDEC. 21 de dezembro, quinta-feira, Busto Tamandaré, 18 horas. Coral Jovem do Instituto Unimed João Pessoa, depois a orquestra do SEDEC. 22 de dezembro, uma sexta-feira, na Igreja São Francisco, 19 horas, concerto de Natal com a Orquestra Sinfônica Municipal. Aí a programação pula para o dia 28 de dezembro, uma quinta-feira, no Busto de Tamandaré, 19 Essa horas. é a grande festa, né? Show com ele, Padre Nilson, no Natal Luz. E dia 31, Réveillon, num domingo. Aí eu quero a análise do nosso especialista em camarote, em festas, em diversões, em entretenimento, o rei do camarote, Petrônio Torres. Aline Rosa, Ótimo. Limão com Mel, Banda Encantos e Ranieri Gomes, o quarteto para o show da virada do Réveillon de João Pessoa, Pepa Torres. Aline Sua Rosa, análise. Aline Rosas é evangélica, né? Cantora evangélica, cantora gospel. Agora você me pegou. É. Vou colocar aqui só no Pai dos Bulls. Só pra ter a certeza, né? O Google. Vai comentando aí, Limão com Mel, Banda Encantos e Ranieri Gomes. Ó, é pra virar o ano beijando na boca, né? É só romântico, forró romântico. É, forró né? romântico. Forró romântico. Bacana, bacana. Agora faltou uma coisinha mais agitada, eu achei, né? Um axézinho. É, um axé, uma Uma coisa banda mais... da Bahia, né? Isso. Uma atração baiana pra Isso. trazer um axé. Um piseiro. Faltou também aí, mas foi uma, É, Aline uma Rosa, isso programação. mesmo. É, cantora evangélica, cantora né? gospel, é. Então vai Massa. ter pra todos os públicos, né? Isso, todos os gostos. Todos os públicos, todos os gostos. Repete aí, Fabão. Aline Rosas, Limão com Mel, Banda Encantos e Ranieri Banda Gomes. Encantos e Ranieri. Gomes. E no dia 28, antes, Padre Nilson. Padre Nilson, que é o Natal Luz, né? Natal. E Flávio José vai cantar. Não, onde? Flávio José é Não, um Flávio outro José projeto. Já é um outro projeto. Ah. Projeto Verão. Isso. Forró Verão. Forró Verão. Forró Verão. Que foi Aí, a- por enquanto, o prefeito só anunciou Flávio José. Foi, por enquanto só Flávio José. O primeiro final de semana do Forró Verão, que já é em janeiro, já vai ser Flávio José. O primeiro final de semana com Flávio José. As demais atrações vão ser ainda anunciadas pelo prefeito, acho que no decorrer dessa semana, da próxima semana. Concordo com vocês. Acho que aqui pro Réveillon precisaria ter algo mais, vamos dizer assim, Axé. mais axé, Pra cima, mais tá. pra cima. Agora, acho que o prefeito, acho que a Funjop, Matos Alves, presidente da acerta na programação do forró. E detalhe, viu? Verão, vamos incentivar o que é nosso, meu amigo. E detalhe, viu, Fábio? O Forró Verão já vai engatar com o Folia de Rua. Folia de Rua. O Folia de Rua. Ou já vai seja, nós vamos ter- Durante todo o período de alta estação, João Pessoa vai ter evento durante todo semana. todo Busto final de semana. Mandaré, O quê? os shows. Isso. A virada do ano é no Busto Tamandaré. Ou seja, a gente vai pegar o Réveillon, aí embala com janeiro, com o Não, projeto... pega dezembro, Dezembro, né? Dezembro. Aí o forró, verão, aí depois emenda já com folia de rua. Com Folia de Rua e Ou Carnaval. seja, não vai faltar atração pra quem vier a Paraíba, a João Pessoa, viu, Pepa? Isso. Atrações, né, patrocinadas pelo dinheiro público e também as atrações patrocinadas pelas Iniciativa empresas privada. privadas, né? O Fest Verão, por exemplo, né, que é um Verão On Verão On, e o Lovina. do Luvina, os grandes eventos. grandes eventos, É né? isso. E você, ouvinte, espectador do F5, gostou da programação do final de ano, Mas do show vamos- da virada em João Pessoa? Manda tua mensagem de áudio pra nós, 8809-8989. Mensagem de áudio, mensagem de texto para o WhatsApp do programa. Gostei, queria fulano, queria cicrano, tá bom demais, não tá bom. Emita a tua opinião. E se você também quiser interagir conosco nas nossas lives no YouTube, no Facebook, F5 Online, na nosso chat no YouTube e nos comentários do Facebook, vai lá dar a sua opinião pra gente saber como o pessoense, como o paraibano está encarando a programação do verão, do final do ano aqui em João Pessoa. Vamos Fábio ouvir o Augusto. prefeito? Vamos ouvir logo Vamos ouvir o prefeito? Fábio Augusto? Viu, Bela? O primeiro vídeo que eu enviei pra você, que vamos
vamos colocar um vídeo do prefeito Cícero Lucena falando justamente sobre essas atrações que foram divulgadas hoje. Ô, Bela, antes, só um minuto aí. Tem uma informação de agora na área policial. Uma informação de agora e atenção, Paraíba, 12h21. Informação da área policial neste momento. Nossa produtora Juliana Carneiro acaba de me informar. E atenção, Paraíba. Moradores do município de Bananeiras, no Brejo da Paraíba, encontraram no final da manhã desta quinta-feira um pedaço de uma costela na região onde a menina Ana Sofia, 8 anos, desapareceu. A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O Major Fernando, do Corpo de Bombeiros, informou que no local foram achadas outras partes do corpo, como o crânio e outros ossos. Atenção, Paraíba! Neste momento, a Polícia Civil, Corpos de Bombeiros, homens e mulheres das Forças de Segurança da Paraíba, no município de Bananeiras, onde foram encontrados agora pela manhã pedaços de um corpo que pode vir a ser da menina Ana Sofia. No decorrer do programa, a gente vai atualizando, vai dando um F5 para você. 12h22, você falou com o prefeito Cícero, seu Fábio Augusto. Sim, Fábio, foi sobre o evento, né? Nós já trouxemos aqui toda a programação que vai ser realizada já a partir agora do dia 1º de dezembro. E o prefeito Cícero, primeiro vídeo, viu, Isabela? Ele comentou acerca dessa divulgação dessas atrações do Natal aqui em nossa capital. Vamos ouvir o prefeito. Olha, é um momento de comemoração, porque nós estamos vendo a gestão a cada dia fazendo mais e melhor. Sem dúvida nenhuma, esse está sendo o Natal mais iluminado e mais bonito da história da nossa cidade. Isso estabelece uma regra que para mim é fundamental, é o desafio de fazer melhor. Com certeza no próximo ano tem que ser mais bonito ainda do que está sendo esse ano. Então é a felicidade de despertar o sentimento natalino, que é o despertar de esperança, de fé, de acreditar num futuro melhor. O nosso Natal está dando essa contribuição, não só em termos de iluminação, atrações, convocando toda a cidade e cada um fazendo a sua parte, no sentido da gente fazer verdadeiramente o espírito do Natal na nossa cidade e que isso se reverta em solidariedade, se reverta em respeito ao próximo. Então, motivo de satisfação. Muito bem, o prefeito ainda comentou acerca do Forró Verão, né? Que a partir de agora a Prefeitura Municipal de João Pessoa vai voltar com esse projeto que em outrora já teve aqui em nossa capital. Todos os finais de semana tinha uma atração de show aberta ao público e agora a Prefeitura anuncia essa retomada desse projeto, meu querido Petrônio, que agora vai se chamar Forró Verão e já anunciou de fato o Flávio José como a primeira atração desse projeto a partir de janeiro aqui em nossa querida João Pessoa. Vocês, como são muito curiosos, eu vou deixar para vocês se alimentarem um pouco, mas nós estamos criando um novo evento da nossa cidade, aproveitando toda a força que o turismo está tendo em João Pessoa, todo mundo querendo vir conhecer e preservar culturalmente as nossas origens musicais, no caso o forró. Então serão o Forró Verão, que vamos ter a partir de agora, né, a partir de janeiro, com a atração inicial, para que vocês depois fiquem com a vontade de saber quem são os demais, com Flávio José, né, que é um símbolo da nossa cultura musical, no caso o forró. Então serão 4 sábados, emendando praticamente com o início da folia de rua. Ou seja, para nós que moramos aqui, vamos ter um Natal, um verão e também uma folia de rua de alta qualidade, com boas atrações, para que eles tenham também se divertir e os turistas que vier também possam aproveitar e ver, consolidar cada vez mais como uma das melhores cidades do Brasil. Muito bem, tá aí
toda a programação divulgada pelo prefeito Cícero Lucena do Natal aqui na nossa capital, do verão a partir de janeiro, principalmente com o Forró Verão, e já engatando, conforme a gente também já anunciou, Fábio Bernardo, o início dos festejos, né, de Momo, né, a festa de Momo com o projeto Folia de Rua, que já vai engatar também logo no final de janeiro. Tá aí. Para quem vem, o turista que vem à nossa querida capital João Pessoa, vai ter atração para todos os gostos e de graça. Festa organizada, responsável, e a nossa capital, Fábio, vai estar com certeza entupida de turistas. Temos que trazer o secretário de turismo para falar também aqui como é que a nossa capital está sendo preparada para essa quantidade de gente. Muito bem, e já adiantar aqui, estou na escuta aqui do programa, o nosso Geraldo Moreira, Geraldão, que é o diretor da AGEVISA, ele dizendo, Fabão, pode avisar aí que todos esses eventos aí que acontecerão em João Pessoa serão fiscalizados pela AGEVISA, pelo PROCON, PM, Polícia Civil, inclusive na venda e no uso do tal vape, viu? Vai estar todo mundo ligado, todo mundo ligado. Vocês deram uma barrigada extraordinária, vocês dois. Vou olhar pra cara dos dois aqui, viu, Bela? Pra cara dos dois, barrigada feia. Inclusive me induziram aqui a pedir axé. Vocês dois deram uma barrigada, vocês dois. E você que Aline teve Rosa, lá. Aline Rosa, Aline é cheio de amor, rapaz. Foi ele quem disse, não fui eu não. Foi ele quem disse, rapaz. Mas tem uma Aline... Ah, não, ali é a Aline Barros, rapaz. Foi Petrônio. É cheio de amor. Procura aí, Bela. Aline cheio de amor. É uma galeguense Vocês mesmo. me incentivaram a dar uma barrigada. Você Então não, você é não. Petrônio. Agora você... O quê? Você tá leu o nome errado, então. Você disse Aline Rosa. Não. Ele disse Aline Barros. Foi. Ele disse Aline Barros. Aline Barros. Aline Barros. Sim, mas você disse Aline Barros. Mas você... Você disse Aline Barros. Aí. Exatamente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você que induziu a gente ou eu. Eu escutei o programa aí do começo aí, Fábio. Você me induziu O cara vai pra lá, cobra o evento e leva a barrigada de Petrônio, dizendo que a Aline é... Meu Deus. Olha, tá aqui, ó. Aqui. Fabão, quem deu a barrigada foi o Pepa mesmo. Tá aqui. Você me induziu ao erro. Deixa eu ver. Cadê? Achou aí, Bela? Eu quero a música dela, rapaz. Eu quero música. Então tá fechado, pois aí, tá completo. Forró e axé, meu amigo. Bom demais. Parabéns à Prefeitura de João Pessoa, meu irmão. Não, Marcos Alves vem fazendo um trabalho muito bem à frente da cultura aqui na capital, viu? Olha aí. Tá coisa. Mas aí, é desse modelo, meu amigo, a virada em João Pessoa. Alô, meu amigo Alisson Bezerra, valeu! Salvou nós aqui da barrigada do Pepa, rapaz. Daqui, Pepa, aqui, Rafael tá dizendo. Fabão, aqui. Olha aí, foi o Pepa que disse que era Aline Rosa. Ele não tá acreditando, não. Aline Barros. Aline Barros que gosta. Tá bom, Pepa, tá bom. Vamos embora. Show de bola demais. Eu tava estranhando. Vai botar lá umas cantoras gospel no dia do forró. Tinha alguma coisa estranha. Ele já tá olhando ali. O VAR, chamei o VAR. Bora, 12 horas e 29 minutos da Paraíba. Valeu, Alisson Bezerra, Rafael Jaburu, todo mundo que ajudou aqui. A gente desfazer a barrigada do Pepa. Aline Rosa, ex-cheiro de amor, estará aí agitando o show da virada em João Pessoa. O VAR acusou. Falsidade Verde tá dizendo, Fabão, muito boa programação. Tá de parabéns à prefeitura, bacana demais. Meu amigo Itamar de Jaguaribe também tá aqui dizendo que tá muito boa a programação. Geraldo Moreira tá dizendo, Fabão, além de João Pessoa, AGEVISA, PROCON, Polícia Civil, todo mundo na fiscalização em Cabedelo também. Bom demais a informação. Gente, vamos cumprir o primeiro intervalo comercial. Já? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ordenamento da orla marítima de João Pessoa, né? A gente vai conversar aqui com a promotora de justiça. Tem também os desdobramentos da operação
lá de Campina Grande, PF na cola da Secretaria de Saúde de Campina Grande, rapaz. Secretário Felipe Reú, né? Meu amigo, que confusão. Na cidade de Souza, rapaz, o vice-prefeito Zenildo Oliveira jogou a toalha, desistiu de disputar a prefeitura de João Pessoa pelo grupo liderado de Souza. Pelo grupo, pela prefeitura de Souza. Você disse João Pessoa. Foi pelo grupo de prefeito Tairone. Rapaz, e tem mais também. Diz que Tibério deu umas declarações de última hora dizendo que é para reavaliar a aliança PSB, Cícero Lucena. Isso. Aí João Gonçalves, que é do PSB, disse: que conversa é essa? Tá tudo certo, tá tudo... E tem Evásio também comentando sobre essas declarações de Tibério. É moído. Daqui a pouco, na volta do intervalo, Bela. E a gente libera também as primeiras interações aqui no F5 de hoje. Deixa de barrigada, Pepa. Vai ter axé. Sim, senhor, no nosso Réveillon. A gente volta já. Geração Ford Ranger Robustez, tecnologia e novas experiências. A revolução do segmento você encontra aqui na Caoa Ford. Nova Ranger 2024 XLS a partir de 234.990 com mega variação do seu seminovo na troca. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Ford e saia de carro novo. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa 3041-8230. No trânsito, escolha vida. Chegou e a Gráfica JB hoje tem mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Gráfica JB. 40 anos à frente. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Tintas Ditex. Um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer. As melhores cores para te oferecer. Tintas Ditex é a melhor pra você. Tintas Ditex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas Ditex é a preferida. Tintas Ditex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas Ditex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos Ditex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas Ditex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 839-9605-2857. Aproveite a promoção e garanta já sua Ditex. Tintas Ditex.
Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h36. Alô, alô, você, meu amigo, minha amiga que mora no bairro do Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem agora uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital paraibana. É o Opção Geisel que chegou chegando. Parcela até 3 vezes em todos os cartões e ainda garante descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de postos Opção Isabela Vilante. A que mais cresce no estado está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h37. Quando chega essa hora, bate a fome. E quando a fome bate, eu só me lembro dele, rapaz. Tonho de Martinha. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. É uma beleza. São 12 temperos naturais e uma infinidade de produtos para você saborear no almoço e no jantar. É hora do almoço, é hora de pedir comida. Anota o zap de Tonho de Martinha. 99817-9826. Eu disse 99817-9826. Tonho de Martinha, é bom demais, Bela! É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h39. Deixa eu trazer algumas interações aqui no F5 antes de Fábio Augusto continuar com o noticiário do que ele apurou hoje pela manhã, desta vez um noticiário da área política. Professor Humberto Júnior Pepa Torres, que neste momento está tomando um vinho Santelmo. Santelmo. Argentino. Santelmo. Tá tomando um vinho. Qual é a uva aí? Eita, deixa eu ver. Eita, professor, você me complica. Claro. Cabernet Sauvignon. Tá tomando nesse momento um vinhozinho, escutando. Matando de velho a gente, né, professor? Tá dizendo, Fabão, a iluminação do epitácio ficou linda. Porém, só quem achou ruim foram os passarinhos que dormem nas árvores. Podiam ter colocado a iluminação somente no tronco, pelo menos. Acho que não atentaram para isso. Valeu, professor Humberto Júnior. Meu amigo André Nascimento tá dizendo, Fabão, comenta sobre a calçada da Epitácio Pessoa que está sendo usada como ciclovia, mais de 100 bicicletas circulando nela. Já teve acidente com pedestre.
faz um comentário, por favor. É o que precisa fazer, hein, Pepa? Como é? André Nascimento, que estão utilizando a ciclovia, pedestres estão utilizando a ciclovia. Onde é para ser a ciclovia da Epitácio Pessoa, as pessoas estão caminhando lá na Epitácio Pessoa e vários acidentes acontecendo, Pepa. A ciclovia da Epitácio Pessoa, rapaz, eu não lembro de Epitácio ciclovia não, vice. Tem faixa exclusiva para ônibus, isso tem. Agora a ciclovia... André, comenta sobre a calçada da Epitácio Pessoa. Não, calma. Comenta sobre a calçada da Epitácio Pessoa que está sendo usada como ciclovia. A calçada está sendo utilizada como ciclovia. Mais de 100 bicicletas circulando por ela. Mas não pode, né? Calçada é de pedestre. Agora deu para entender, é verdade, viu? Josenildo Firmino está dizendo aqui, Fabão, boa tarde. Fabão, será coincidência ou achismo que o senhor Rafael Velasco Brandani, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estava conversando com um casal mencionado terça aqui no F5, a mulher só tomava conta das finanças do tráfico, que esse ministro teria de tão importante para conversar com esse povo, hein, Fabão? Não tô entendendo nada, o que é isso? É a história lá do Comando Vermelho, hein? Comando Vermelho, é? Isso. Sei lá, é tudo... Eu já disse aqui, o ministro teria demitido esse povo tranquilamente. Da mesma forma que a turma recebia os milicianos lá em todo canto. Tiago Marinho tá dizendo boa tarde. Tiago Marinho tá lá no bairro de Tambalzinho. Fabão, boa tarde, bancada do F5. Sorteia um par de ingressos para o show de Roberto Carlos. 270 cada na geral. Quem tá dizendo isso? Deixa eu ver aqui. Miguel do Mangabeira. Como é que ele vai fazer, hein, Miguel? Cadê, Pepa? Tem os ingressos? Fabão, boa tarde. Só lembrança sorteia aí um par de ingressos para o show de Roberto Carlos. 270 cada na geral. Ele tá dando pra gente sortear? Tu tá dando pra gente sortear? Se der, avisa aqui, Miguel, que a gente sorteia na hora. Que o Pepa tinha 2, mas ele deu aí um casal. Ele vendeu. Ele vendeu. Ele foi segurar. Regiane Souza tá dizendo, Fabão, é a Aline Rosa não é evangélica, é cantora de axé. A Aline Esbarra que é a cantora gospel. Valeu, Regiane. Foi o Pepa mesmo aí. Deu uma... Aline Rosa, gostei da programação. Jorge Flávio do Zé Américo. Foi a sede de Petrônio. Jogo com sede. Luiz Pedro mandou pergunta aqui para a doutora Cláudia, que será a nossa entrevistada daqui a pouco. Arthur de Nova Mangabeira. Alô, Paulo Felipe da Cagepa. Arthur de Nova Mangabeira diz o seguinte: boa tarde, turma boa do F5. Continua faltando água na rua João Gonçalves Ribeiro, 120, nos bosques das Mangabeiras, no bairro de Paratibe. Alô, Paulo Felipe, vê aí com o povo da Cagepa. Fábio Augusto. Sim. Conversaste com quem sobre esse moído ainda? PSB, Aliança, CIS. Ninguém aguenta mais. Olha só, é bom lembrar que o secretário de Estado da Administração, Tibério Limeira, que é presidente do Diretório Municipal do PSB na capital, ele voltou a dar declarações durante a entrevista a uma emissora de TV. A TV Arapuã de Luiz Torres? Você gosta de dizer, tudo bem. Eu nunca vi ele citar a Pop aqui. Por sua conta. Para mim, uma emissora de TV deu essa declaração afirmando que o PSB pode reaver esse apoio já anunciado para a reeleição de Cícero Lucena. E isso, toda uma vez quando se dá uma declaração dessa, aí se tem desdobramento político em relação a isso. Aí nós fomos conversar com 2 deputados do Partido Socialista Brasileiro. O Partido de Tibério. O Partido de Tibério, que é o partido do governador, certo? Nós primeiramente conversamos com o deputado estadual João Gonçalves, certo? João Gonçalves, minha querida Isabela, vou organizar aqui para ficar melhor. E nós perguntamos ao deputado, né, João Gonçalves, como ele viu essas declarações do presidente Tibério Limeira, de que pode reaver esse posicionamento do seu partido para a reeleição do prefeito Cícero Lucena aqui na capital. É isso mesmo, deputado? Como é que o senhor viu essa declaração de Tibério? Tibério tem livre arbítrio para dizer o que bem quer, que bem entender. Porém, a decisão política, o governador já determinou apoiar Cícero. E o deputado ainda foi mais incisivo quando a gente questionou nele. Mas em sua opinião, em relação a isso, como é que o senhor fica?
das suas declarações, mas é evidente, é cabal, que o PSB está com Cícero e andará com Cícero. Eu sou do PSB, não fui ouvido, no momento oportuno, nem precisa, que eu sou declarado o apoio incontesto, junto com o João Azevedo, ao prefeito Cícero, pelo trabalho, por tudo aquilo que ele tem feito por João Pessoa. Bom, tá aí. Essa foi a declaração do deputado João Gonçalves, né? Quero escutar Evásio para comentar em seguida. Pronto, quer escutar Evásio? Quero. Nós perguntamos a Evásio. Evásio, mais uma vez, Tibério foi para a imprensa questionar o posicionamento do partido no apoio a Cícero. Como é que você vê, Evásio, essas declarações do seu presidente, né? A gente tem a declaração de Tibério, tem? Não, eu não tenho aqui não, mas a gente pode rever aqui. Não, ele disse isso, ele disse que o PSB... Isso, ele fala defende, o PSB pode repensar esse apoio, deixar para o ano que vem, porque é tido como certo já o apoio, ele quis dizer isso, mas pode repensar, enfim. Vamos escutar o que é fazer? Vamos ouvir Evásio Bezerra sobre essa questão. Eu respeito toda e qualquer opinião de qualquer filiado, não é porque Tibério é secretário, não é porque Tibério é o presidente do partido, ele fala com uma autoridade como presidente do diretório municipal. Como fala também, eu posso até não concordar, mas essa discussão eu posso fazer de forma pública e posso fazer nas reuniões do partido, que não fui convidado para participar de nenhuma, muito embora eu tenha, ao longo da minha história política, obtido votações expressivas na capital, como no último pleito. Mas vai chegar a hora certa. Eu tenho já uma posição firmada e formada. Eu conheço a história, a trajetória, a postura, o comportamento político de um cidadão chamado João Azevedo Lins. O comportamento político de João é de uma conduta retilínea, irretocável. Não seria de forma gratuita que João, perante toda a imprensa da Paraíba, declarou por mais de uma vez, isso me convenceu, e que ele deu a primeira palavra que o PSB não terá candidato e que será mantida a chapa. Quem disse foi o governador. Foi a primeira palavra. E a última palavra ele vai dar justamente no período de convenção. Isso não implica em que o deputado Gervásio Maia, que é presidente do partido, não possa se manifestar publicamente a respeito da sua vontade. Não causa uma confusão interna? Não causa nada, causa não. O Partido Democrático ele tem que discutir mesmo, não tem então, problema não. A favor também. O senhor da discussão, sim. Apoia essas declarações de... Eu apoio as discussões internas e até públicas, debates internos e públicos, não tem nenhum problema com relação com isso, e apoio de forma declarada, embora tenha algumas restrições também a fazer, já fiz, não vou repetir, com relação ao comportamento político do prefeito Cícero, comportamento político, não administrativo. Mas, obviamente, eu que acompanho, não adianta eu depois ter que queimar minha língua, lutar, brigar e tudo tal, e depois participar da convenção dizendo que Cícero é o maior, que Léo é o melhor. Então, eu não vou fazer isso de modo algum, mas respeito todos os colegas que legitimamente têm opinião que devem se manifestar. Eles é quem vão aquilatar se isso é benéfico ou se é maléfico. Não sou eu que vou fazer essa leitura, esse julgamento. Olha só, e depois nós questionamos Evásio, mas existe ou não essa discussão interna sobre o nome de Léo? Léo vai continuar a disputar a reeleição com Cícero na vice? O PSB pode indicar um outro nome? Como é que estão essas discussões internas? Respeito as alas, mas eu prefiro ficar com a opinião do governador. E vocês sabem como eu sei qual é a posição, a postura, o comportamento do governador de forma pública, inclusive. Mas no final das contas ele não pode ser influenciado não por essas dissidências? Ele pode ser. Como todos nós somos influenciados. Todos nós. Agora, eu jamais vi ou vou ver uma palavra de recuo do governador João Azevedo. Eu prefiro ficar com isso. As especulações, as vontades, as queixas que existam porventura com o prefeito Cícero, elas vão ser dissipadas no momento oportuno. E isso será nessas discussões internas, discussões públicas também do nosso partido, o PSB. Mas eu digo, respeito a todos,
mas prefiro ficar e comungar com a tese do governador João Azevedo. Eu já disse, vou repetir, a primeira palavra ele já deu e vai dar a última na convenção do nosso partido. Aí, isso foi Evásio Bezerra. Tô com o Evásio. Me sinto representado na fala de Evásio Bezerra. É o mesmo moído, né? É o mesmo mimimi. Ora é Gervásio, ora é Tibério, ora é outra figura da hora no PSB, querendo, sabe, parece que bota gosto ruim. Isso não é estratégia, não, para se manterem na mídia. Tô começando a achar que é estratégia, porque só se fala hoje Cícero, chapa de Cícero, reeleição. Ninguém fala de outra chapa. Só quem tá na mídia, tô achando que é estratégia. Porque o governador deu uma entrevista e disse, tá certo. E todo mundo sabe que, embora o governador João Azevedo tenha uma postura um tanto diferente de outras figuras da política tradicional, quem manda na parada é ele, meu irmão. Em qualquer lugar do, né? Em qualquer lugar do universo. Quem manda é o cara que detém o cargo mais importante. E o governador tem dito, reitera. Aí aparece um, aí como lembra Petrônio, aí vem Tibério num dia, já é Vaz no outro, aí depois vem outro. Isso não é estratégia não? Ou Mas vocês estratégia de quem? Pra tá todo mundo na mídia o tempo todinho, pra o PSB estar em evidência, pra estar se valorizando. Pode ser. Pode ser. Hein, Pepe? Rapaz, assim, agora também instigados, né? Pelos coleguinhas. Não, lá vem Petrônio dizer que a culpa é da gente agora. Os coleguinhas deu O coleguinha foi Tibério que foi dar a declaração, amigo. Não foi ninguém, ele chamou você, vem cá. Não, tá, o cara tá falando, ele vai dar uma declaração dessa? Do nada ele chegou assim, pousou de paraquedas e alguém perguntou, pô. Alguém perguntou e a mesma pergunta. Mas sabe? o papel da imprensa é pergunta. Mas a mesma pergunta, Fábio. Não, mas É a mesma pergunta, pô. Pra ver se ele mudou de posicionamento. Que faz uns 6 meses que a gente anda nessa mesma tecla. E 6 meses ele batendo na mesma tecla. Vem cá, porque não perguntam ao governador José Azevedo. José Azevedo, como o senhor tá dizendo isso aqui, mas Tibério tá dizendo isso aqui, governador. O governador já respondeu. Já respondeu, inclusive no aqui. No nosso partido, as pessoas falam que agora a gente conversa e no momento certo, quando a gente tomar uma decisão, vai todo mundo pro canto só. Mas aí o governador vai dizer, não, mas meu candidato é Mas ele Léo, diz meu isso. candidato Ele é Cícero. mas ele diz isso. Mas ele diz isso. Inclusive, Isso é um oito danado, né? Inclusive, só pra informar aqui, o vice-prefeito Léo Bezerra não participou da solenidade hoje porque amanheceu mal, tá ruim hoje, febre, dor na garganta. Virose, calor. Não sei, a assessoria dele só passou essa informação. Porque foi sentida a falta dele hoje no evento lá de Cícero. Aí a assessoria passou a informação que ele tá febril, com garganta doendo, essas coisas. Vamos ser honestos, minha gente. A não ser que caia algo, um raio. Não existe. Eu tava escutando, Pepa, um debate. Na verdade, numa entrevista do próprio Tibério, quando foi perguntado que dias atrás Tibério, enquanto presidente nacional do PSB de João Pessoa, recebeu dirigentes do PT. Aí alguém perguntou, existe a possibilidade do PSB abrir mão de serviço de Cícero para serviço do PT? Isso tem lógica. Isso tem lógica. O cara é atualmente vice do atual prefeito. Mas um partido maior do que o PT na Paraíba e em João Pessoa. Aí vai abrir mão de estar já numa aliança firmada. É porque o PT taxa Cícero como um político de direita, né? Centro-direita, né? Ou o Tibério tá tentando trazer o PT pra Cícero. Pode ser também. É? A gente não pode deixar... A gente só tá olhando um lado da história, tem o outro lado. E a gente não pode deixar deixar a declaração que a gente trouxe de Léo ontem aqui, anteontem. Que Léo disse, não, eu posso trabalhar para tentar trazer o PT para Ô, Fábio, diante da possibilidade de muitas candidaturas, a gente tem a possibilidade, sim, da eleição e para ter 2 turnos em João Pessoa, como tivemos em 20. Então, é hora de... né? Tem que começar a pensar. Aliás, o Partido Novo, que deve ser comandado ou por Dedé ou por... PRD, Cissão tá flertando com o PRD também. Tá todo canto, né? Aliás, falar nisso, a imprensa comeu cória de um negócio desse PRD, viu? Guga de Jaguaribe nunca foi presidente do Patriota, não. O último presidente estadual do Patriota foi Marcílio da HBR. Mas Guga assumiu. Guga tinha possibilidade de assumir. Não. Ele estava respondendo pelo partido, então. Mas só de boca. Então, mas ele estava respondendo. Só de boca. Só de boca. Foram até tentar tomar o partido e não conseguiram. Só de boca.
Avisa a Juliana, né, que a promotora chegou aí, avisa ela no grupo aí, que ela tá aqui em cima. Enquanto você avisa aqui para nossa querida Juliana, deixa eu trazer a informação que a Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira uma operação com o objetivo de combater fraudes à licitação, superfaturamento de produtos e desvio de verbas públicas ocorridas na Secretaria de Saúde de Campina Grande no final de 2020, no período da pandemia de Covid-19. De acordo com investigações, houve superfaturamento médio de 111% na aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis pela Prefeitura de Campina Grande, sendo que alguns itens chegaram a ser reajustados em até 299% sem qualquer justificativa, causando prejuízo aos cofres públicos estimados em mais de 340 mil reais. Ainda segundo a Polícia Federal, Fábio Augusto, o secretário municipal na época, Felipe Reu, teria assinado contrato para aquisição desses gêneros alimentícios no valor de aproximadamente 800 mil reais e, pasmem, apenas 60 dias depois, assinou um termo aditivo reajustando os valores do contrato para mais de 1.650 mil reais, sendo que neste espaço de tempo a inflação oficial não passou da casa de 2%. Há indícios ainda de que a empresa investigada seja apenas de fachada, tendo em vista que no endereço constante em seu cadastro foi encontrado apenas um imóvel inacabado e abandonado. Nesta operação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal de Campina Grande, no apartamento do empresário que teria fornecido os produtos superfaturados e na residência do ex-secretário municipal de saúde, ambos localizados em Campina Grande. A informação é que ninguém foi preso até o momento. Em nota, a Secretaria de Saúde de Campina Grande informou que tem compromisso com a transparência, a integridade e a ética na administração pública e está tratando o assunto com a seriedade que ele requer e está totalmente à disposição das autoridades competentes para colaborar com todas as investigações, esperando o mais breve possível ter acesso aos autos do procedimento instaurado com respeito ao devido processo legal e aos princípios da justiça. Também, por nota, o ex-secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reu, disse que recebeu com tranquilidade as informações relativas à operação. Ele disse que com o transcorrer das apurações, irá demonstrar a total lisura em suas ações, pois o contrato alvo de apuração foi firmado durante o período de pandemia. Fábio Augusto, a bomba no colo da gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues. As apurações, o suposto superfaturamento, se remonta ao ano de 2020, em plena pandemia. Pode trazer desdobramentos de sabores políticos para o deputado Romero Rodrigues, seu Fábio Augusto? Claro, por que não? Tudo aqui na Paraíba se transforma no debate político, né? Imagina um secretário de Romero, enquanto prefeito, está sendo acusado aí, sendo investigado, apontado por ter supostamente desviado verbas públicas que veio para o combate à Covid. Nós estamos em um ano pré-eleitoral. Ano que vem, ano eleitoral, você acha que isso aí não vai cair na mesa de Romero? E o Romero até já se posicionou, né? Já deu declarações, dizendo, acreditar de forma bem tranquila, de que o Felipe Reu, ele jamais teria feito qualquer prática irregular, certo? Teria desviado qualquer tipo de recursos que a Prefeitura de Campina Grande teve, para outros fins a não ser o de combate à Covid-19. Segundo o Romero, disse que ele vai provar essa inocência dele. O que chama a atenção em relação a ex-gestões, digamos assim, do ex-prefeito Romero Rodrigues, deputado federal, que alguns escândalos envolvendo a alimentação, né? Isso. Tivemos a Operação Famintos com a merenda escolar da Secretaria da Educação de Campina Grande e agora
essa operação envolvendo gêneros alimentícios durante a pandemia. Obviamente, está tudo em fase de investigação. A Polícia Federal fez busca e apreensão, ninguém foi preso e a gente vai ter que aguardar as apurações. Agora, não há como não deixar de registrar que nessas alturas o atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, deva estar soltando fogos de artifícios, porque diante dos números da última pesquisa divulgada nesta semana, Romero pode ter, de fato, problemas diante dessa nova operação na área policial. E aí assim, e isso vai ajudar Bruno também, porque Bruno, olha, o rompimento político, digamos assim, o afastamento político entre Bruno e Romero se deu quando o Bruno exonerou o Felipe Reú da Secretaria de Saúde, porque o Felipe Reú é uma pessoa muito próxima a Romero. E quando o Bruno afastou o Felipe Reú da Secretaria de Saúde de Campina Grande, foi quando, de fato, Romero começou a se afastar de Bruno, a não querer mais andar colado, a estar andando com o prefeito pela cidade, começou a fazer algumas práticas políticas isoladamente, Romero. A partir daí, da exoneração de Felipe Reú. E agora, com essa investigação da Polícia Federal e demais órgãos em cima da ex-secretaria, faz com que Bruno possa respirar, sentar aliviado e dizer: epa, agora nós podemos já discutir, andar mais um pouco tranquilo, deixando o Romero mais de lado, porque Romero é uma sombra grande para Bruno. Muito bem, são 13h02, Bela. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre a padronização de barracas, regularização de passeios, de atividades esportivas aqui na orla de João Pessoa, Cabo Branco, Nambaú. A gente vai bater um papo com a promotora de justiça, doutora Cláudia Cabral Cavalcante, na volta do intervalo. Daqui a pouco a gente vai dar uma atualizada para você, ouvinte espectador do F5, sobre restos mortais que teriam sido encontrados lá em Bananeiras, trazendo à tona novamente o caso da menina Ana Sofia. Mas deixa eu trazer 2 áudiozinhos rapidinhos aqui, de 2 ouvintes nossos, que eu fiquei de colocar, não coloquei pra gente pro intervalo, Bela. Primeiro, meu amigo Rafael Jaburu. Fala, Rafael. Áudio curto, 27 segundos, Bela. Rapaz, Réveillon com forró não combina não, não vou mentir. Era melhor ter colocado Padre Marcelo do que forró, mas forró e a cantora de axé é tão boa, a atração de axé é tão boa que nem Petrônio, o rei do camarote, conhecia. Ele pensava que a Aline Rosa era Barro, era Aline Barro, ou seja, nem ele conhecia. Rafael Jaburu para Rádio Pop. Valeu, Jaburu, rapaz, cadê que preconceito esse com o nosso forró, Rafael? Mais um, agora lá do Pé da Serra de Santa Luzia. Fala, Zé. Boa tarde, meus amigos do F5. Fabão, Fábio Augusto, Pepa, Juliana. Ô, Fabão, faça um comentário aí, rapaz, sobre a dama do tráfico, lá no Ministério da Justiça, com Flávio Dino. Diga alguma coisa aí, rapaz. Fala, Zé. Primeira coisa dizer que ela não teve com Flávio Dino, né, Zé? Muita coisa aí sendo especulada. Eu já disse aqui, desde a semana passada, eu teria demitido esse povo que recebeu essa tal dessa mulher lá do tráfico. 13h04, vamos pro intervalo comercial, Bela. Na volta a gente vai falar sobre Orla Marítima da capital. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Tintas da Itex, um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores para te oferecer. Tintas da Itex é a melhor pra você. Tintas da Itex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas da Itex é a preferida. Tintas da Itex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas da Itex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos da Itex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas da Itex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83 99605 2857. Aproveite a promoção e garanta já sua da Itex. Tintas da Itex. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Fábio Augusto, Petróleo Torres, Fábio Bernardo. 13:08. Fabão, diga aí a Zé Gavião lá em Santa Luzia que quem mandou a dama do tráfego para Brasília foi o governo do Amazonas. O governador do Amazonas é do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a metralhadora Reinaldo Chacon disse: Fabão, mostra esse áudio aí a Zé Gavião aí pra gente começar a entrevista, porque segundo ele, Zé Gavião tá desinformado. Cadê o cabo, Bela? Aqui, né? Deixa eu botar aqui pra gente encerrar o tema, que o Zé Gavião tá lá em Santa Luzia, fica só dando trabalho a nós, né? Fala, Reinaldo Chacon. Tá no cabo. Boa tarde, Fábio Bernardo, aqui é Reinaldo Chacon. Fábio Bernardo, manda aí esse áudio aí pra Zé Gavião. Zé Gavião, o que é que tu acha de os filhos de Bolsonaro, junto com essa coja de deputado da direita, usar o dinheiro público e ir para os Estados Unidos falar com um deputado que está sendo investigado por ser mentiroso? Hein? Me explica aí, Zé Gavião. Tá falando de Flávio Dino? Flávio Dino é o melhor ministro que tem da equipe todinha de Lula. Olha, tal do Matuto, ainda ser de direita é foda. Deixa de tua xenofobia, vice Reinaldo Chacon. Só porque o Zé Gavião é de Santa Luzia, deixa de tua onda, rapaz. Fabão, lembre-se que no PSB tem petista histórico. O que é isso? O que tem a ver? Foi aquela assim que a gente tava falando, foi? PSB tem o quê? Luciano Crispim. Lembre-se que no PSB tem petistas históricos. Quem? No PSB tem, sim, Anísio Maia, por exemplo, hoje é do PSB. Anísio Maia, é verdade. Aquele que foi superintendente do Ibama também? Anselmo. Anselmo Castilho. Eu sou Ronaldo Barbosa. Ronaldo Barbosa. É verdade, é verdade. Bom, são 13 horas e 10 minutos, Petrônio Torres, vamos conversar de um assunto
que desperta o interesse de toda a Paraíba, de João Pessoa. Muito tem se comentado nos últimos dias sobre, eu taxo de melhoramentos no uso da orla marítima de João Pessoa, embora a respeito que alguém queira ocular, queira criticar. A gente está recebendo aqui, Petrônio, a promotora Cláudia Cabral Cavalcante, ela que é do Ministério Público da Paraíba e, digamos assim, está à frente desse TAC, desses ajustamentos com a Prefeitura. E, obviamente, Petrônio, você faz as honras da casa e faz a primeira pergunta para a doutora Cláudia. Promotora, boa tarde, bem-vindo ao F5, Rádio Pop. Primeira pergunta, direto ao ponto, promotora. A sua promotoria foi provocada ou a promotoria foi quem provocou essa situação de reordenamento da orla de João Pessoa, notadamente Cabo Branco, Tambaú? Boa tarde, a Paraíba lhe escuta, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Petrônio Torres, Fábio Bernardo, Fábio Augusto, Isabela na técnica, todos os ouvintes. Inicialmente eu destaco que a provocação se deu em decorrências de poluição sonora de moradores daquela região, afinal ali também é uma região residencial, e que eles não estavam tendo mais sossego. Então foi instaurado um inquérito civil, e nesse inquérito civil, quando o Ministério Público começou a investigar tudo, a diligenciar, verificou que a orla estava completamente precisando de um reordenamento, não só de combate à poluição sonora, mas como todas as demais questões que envolviam ali, né? Então precisava aquele espaço público ser devolvido à sociedade. E foi aí que a gente ampliou a investigação e concluímos em várias situações que culminaram no TAC. Dentre elas, os quiosques, por exemplo, eles não tinham nenhum termo de permissão de uso. Tinha quiosqueiro, representante de quiosque que morava fora e que estava gerenciando, estava vendendo, alugando, cedendo, ou seja, a área pública completamente loteada, né? As mesas e cadeiras e sombrinhas loteadas. As pessoas não podiam chegar e colocar sua cadeira e sua sombrinha numa determinada área porque eram literalmente expulsos da areia. E, junto a isso, várias questões, né? O calçadão, ninguém podia andar, uma criança, um idoso, aqueles brinquedos, muitos ambulantes, carrinho de pipoca, churrasquinho, caldeirão. Então, estava sem condição de uso de uma orla. Estava uma verdadeira feira livre, onde é um cartão postal e um bem de todos, né? Então, daí a gente começou a montar o termo de ajustamento de conduta junto com o município para cobrar do município uma atuação efetiva com relação a isso e rever a administração desse bem. O termo de ajustamento, Petrônio, nada mais é do que um planejamento, uma gestão ambiental que o Ministério Público propôs à Prefeitura e a Prefeitura acordou e nós estamos gerenciando isso dessa forma porque demanda mudança de mentalidade também, né? Mas, enfim, num quadro geral, foi isso que originou. Está em curso, promotora, o TAC? Ou ainda está sendo ajustado? Ou já está tudo definitivamente como tem que ser ou como vai ficar? Boa pergunta. O TAC já está ajustado. Ele passou por mais de 6 meses a gente debatendo e discutindo. As cláusulas não mudam, elas já estão assinadas daquela forma, de acordo com todo o levantamento que foi feito. E está em implementação das cláusulas. Inicialmente foi dado um prazo de 60 dias úteis. Eu posso dizer que houve um avanço muito grande. Um ordenamento hoje, especialmente de uma orla como a nossa, Tambaú e Cabo Branco, ele é muito complexo. Ele requer um gerenciamento diário, uma mudança de mentalidade daquele bem. É preciso ter a sustentabilidade daquele local. Então, as cláusulas foram implementadas e estão aí em fase de execução. Nós estamos acompanhando desde o primeiro momento até agora e o Ministério Público vai seguir acompanhando, enfrentando todas as questões necessárias. Doutora Cláudia, como é que a senhora acompanha as críticas de setores da política de que esse TAC, esse reordenamento acaba retirando empregos, prejudicando pais de famílias?
A gente está, infelizmente, num ano pré-eleitoral e tudo se acaba indo para a política. E a senhora falou aí que tudo foi muito conversado. Como é que a senhora, enquanto representante do Ministério Público, vê essas críticas e como é que está sendo o acompanhamento das pessoas, por exemplo, que trabalham ou que trabalhavam naquele local? Excelente. Veja bem, nós vivemos numa democracia. As críticas, elas são extremamente favoráveis. Agora, penso que para criticar, você tem que conhecer. Eu tenho visto algumas declarações de pessoas que sequer estiveram comigo e sequer leram uma cláusula do TAC. Então, quando se diz que o TAC o ajustamento de conduta está tirando emprego, não está. Muito pelo contrário. O termo de ajustamento, ele visa justamente a regularização do emprego, a formalização do ambulante, a regularização do representante do quiosque, que ele vai ter um título de cessão, de exploração daquele bem que ele não tinha, né? Entendeu? Está havendo um funcionamento de 5 horas da manhã até as 24 horas, ou seja, nós temos aí um número de horas extensos de trabalho. Sim. Nas capitais de orla, esse prazo, muitas delas fecham às 11 horas, 22 horas. Então, nós não estamos na contramão. E toda categoria, ela foi ouvida, ela teve reunião, orientação. Então, eles estão, na verdade, sendo regularizados. O que a gente tem que definir é que nós temos uma orla e não uma feira livre. Entendeu? Então, aqueles ambulantes foram mapeados, cadastrados. Muitos não são de João Pessoa. Muita gente de Recife, né? Muita gente de outro estado, tirando o pão de quem é daqui. E isso só está sendo identificado devido ao trabalho do termo, devido ao cadastro. Então, o edital foi lançado, eles são selecionados, tem critérios de idade, critério de quem mora aqui, critério de tempo estabelecido naquele local. Os produtos diversos que a gente chama assim, e quem vende alimentos. Quer dizer, hoje nós temos um total controle sobre isso. Não é nada aleatório. Nada aleatório, nada. E eles são chamados, eles receberão a autorização deles com as condicionantes. É claro, e quando a gente fala em sustentabilidade do meio ambiente, a gente fala em duas pontas. A gente fala na economia e na proteção ambiental, que não necessariamente implicam em ser interesses diversos, muito pelo contrário. O mundo todo hoje converge para uma economia aliada ao meio ambiente. Sim. E isso a gente está implementando aqui, juntamente com as pessoas que trabalham nos quiosques, com os ambulantes, com as pessoas que prestam serviço turístico, né? Os catamarãs, as quadras de esportes. Então, é essa mentalidade que o Ministério Público está trazendo e está cobrando do município, essa implementação. Então, eu não vejo essa crítica de estar tirando trabalho ou pão de uma forma justa. Não é. Muito pelo contrário, nós estamos oferecendo uma qualidade. Nós estamos organizando com o município feiras alternativas, onde os ambulantes vão poder estar todos devidamente cadastrados, regularizados. As festas de fim de ano, de São João, fim de ano, todo o movimento cultural da cidade, eles terão prioridade, eles estarão com suas bancas devidamente organizadas. Quem vai usar carrinho, pode usar carrinho na areia da praia para vender seus alimentos, vistoriados pela vigilância sanitária, licenciado, porque eu que vou consumir um alimento de praia, eu preciso saber a origem dele. Se eu estou consumindo um milho, eu preciso saber qual foi aquela água que o milho foi cozinhado. Equipamentos de botijão de gás na calçadinha e na praia, a lei veda. Isso contribui para a emissão de gases e um aquecimento global que a gente está vivenciando hoje, essa mudança climática. E risco de explosão também. Risco de explosão, risco à sociedade, uma criança vir, cair, derrubar. Quer dizer, aí essa pessoa vai ficar sem emprego, sem o seu trabalho? Não vai.
ela está sendo orientada de como ela vai trabalhar. Entendeu? Então ninguém vai perder seu emprego. No meu entendimento, Fábio, eu acho que esse tipo, o que está sendo construído, que foi sendo construído, acaba agregando valor ao nosso turismo, ao nosso produto turismo e garantindo que as pessoas possam continuar sobrevivendo daquilo dali. É o entendimento, mesmo respeitando quem pensa diferente. Fábio Augusto. Doutora, alguns questionamentos rápidos. Quanto tempo já o TAC já está funcionando? Se a prefeitura vem cumprindo a parte dela, se os ambulantes e empresários também vêm cumprindo suas partes. Porque isso não só depende do Ministério Público, depende de todos, né? E em que período se encerra esse tempo que foi dado para se ajustar de uma certa forma e aí sim tocar todo o reordenamento que foi feito. Só mais uma pergunta, perdão, promotora, para acrescentar com o Fábio Augusto aí para fechar. Quem não cumpriu, quem não está cumprindo, qual é a pena? Qual é a penalidade que pode sofrer? Vamos lá. Como eu havia dito, um ordenamento ele é complexo e muitas questões são sensíveis. Avançamos muito no cumprimento das cláusulas do TAC. O prazo de 60 dias úteis dado ao município para que promovessem essas mudanças, o prazo já se exauriu. Eu recebi um relatório com mais de 100 páginas da Prefeitura, elencando ações por ações e confrontei com as cláusulas do TAC. E aquilo que eu verifiquei que ainda estava carente ou que não estava a contento, eu novamente intervi junto ao município para que ele sanasse essas situações. São situações um tanto quanto complexas, porque num ordenamento desse a gente tem vários atores envolvidos, né? Então a gente tem, nesse sentido, muitas questões sensíveis. A dos ambulantes foi uma, a dos moradores em situação de rua é outra. E os pontos que ainda estão pendentes de uma forma mais efetiva diz respeito aos moradores em situação de rua. Os ambulantes, a situação já está saneada, já está em processo de seleção. Onde eles vão trabalhar, como eles vão trabalhar, o licenciamento, como eu disse, eles terão um crachá com QR Code, onde o fiscal vai escanear e vai aparecer todo o processo administrativo dele, protegendo para que não venha outro de fora tomar o lugar dele, para que uma pessoa não use do comércio tão sagrado dos ambulantes para vender produtos ilícitos, às escondidas, entendeu? Então, são essas questões que estão sendo ainda ajustadas de uma forma mais perene. Os brinquedos elétricos, outra questão que estão enfrentando. É uma dor de cabeça. Eu estou justamente aqui com o ouvinte André Nascimento dizendo isso, que a questão das motos elétricas ainda continuam predominando lá no local. Pois é, diminuiu muito. É preciso que se diga que as fiscalizações fizeram com que esse fato diminuísse. Eles já não prestam o serviço de aluguel lá na área pública, eles foram para outro lado. Existe a lei das ciclovias e a lei dos largos de Tambaú e Cabo Branco, que veda eles andarem lá. Há pouco tempo nós debatemos e uma nova lei municipal foi feita, apesar de que o Código de Trânsito já veda, né? Eles geram risco à população. Então, a lei municipal saiu para coibir, mas nós estamos pendentes, essa é uma das causas pendentes, do decreto municipal regulamentando isso. Porque eles são recolhidos, mas eles precisam de uma penalidade, não é não? Sim. Eles precisam da multa. Uma multa que seja corretiva. Retirou, pagou a multa, incidiu de novo na segunda vez, incidiu na terceira, um processo administrativo, a perda do bem. Então, infelizmente, o trabalho educativo e de consciência dessas pessoas que estão infringindo tem que ser por aí. Então, nós estamos no aguardo desse decreto que já está minutado. Muito bem. Petrônio, deixa eu registrar aqui. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Fabrício Rodrigues, que está aqui acompanhando a entrevista. Grande cantor. Vai vir no sextou, viu? Vai vir no sextou. Aproveitar aqui o embalo e mandar um abraço para Josiane, que é presidente do PT da cidade de Livramento. Ela está neste momento com o esposo dela, o Glauber, acompanhando o nosso programa lá no Casarão.
Casarão, já ouvi falar. Livramento. E é. Casarão em Livramento. Livramento de Santa Rita? Não, Livramento no município. No município. Abraço, Josiane, abraço. Curimataú, acho que é Curimataú, cara. Você não é muito bom de geografia também, não. Não, eu sou, mas só que a cidade... Deixa eu trazer um assunto aqui que, ultimamente, inclusive, a gente teve aquele movimento de artistas dizendo que agora só pode tocar violão. Primeiro se venderam uma história de que o TAC estaria proibindo o funcionamento da orla marítima para shows. Não é verdade. A gente está falando de quiosques. Quem quiser botar lá, alugar uma casa, abrir um restaurante, vai funcionar. A senhora acha que o TAC pesou demais ou eles estão reclamando de barriga cheia, está satisfeito, voz e violão resolve a situação ali nos quiosques? Pois é, o TAC ele está extremamente equilibrado. O que a gente precisa dividir é a área pública da área privada. Certo. Eu não posso tratar um estabelecimento, uma área pública, bem de todos, como que trato uma área privada. Então, você quer ter uma boate funcionando 24 horas, aluga um estabelecimento, tira a licença e vai funcionar com isolamento acústico, como a lei manda. Agora, os quiosques, eles são área pública. E o funcionamento da música está numa música ambiente de acordo com os decibéis previstos no decreto municipal que atende à NBR 10.151 e 10.152 federal. Então, não tem nada fugindo do que a lei diz. Agora, nós estamos acostumados a fazer tudo sem um disciplinamento. Por anos e anos foi assim, muita zoada, sem respeitar os limites e gerando a poluição sonora. E agora não é. Então, não é que está sendo pesado. Está sendo colocado conforme manda a lei. Minha função é fiscalizar a lei. Então, a música ambiente tem? Tem. Estive agora em Salvador, em Orla, no mesmo sistema da gente, a música no tom ambiente, meia-noite já não tinha mais nada, os calçadões de Salvador sem pontos de ambulante fixo, Farol da Barra, Pelourinho, em Natal do mesmo jeito. Quer dizer, a gente não está na contramão. A gente está colocando João Pessoa na rota do turismo. Nós estamos crescendo. O turismo está chegando. E os estudos mostram que o crescimento do turismo, se a gente não tiver um reordenamento, ele vai causar um dano ambiental muito grande na orla. Então, é preciso que ele chegue e se adeque à nossa realidade. Porque quando eu vou para fora, eu vou para a realidade de lá. Ah, mas o turista chega e depois de meia-noite quer dançar. Vá para PH, vá para outro estabelecimento. Porque na orla não é. Ah, mas eu quero comer, não quero. Cansei de andar em outras cidades onde 1h da manhã eu não tenho nada para... Entendeu? Então, tem que se adaptar à cidade. E esse tempo já foi bem claro para mostrar queda na violência. Quer dizer, a gente está impactando na segurança pública também, apesar de algumas críticas contrárias, mas os dados mostram a queda. Doutora Cláudia Petroni, ela acabou de falar do assunto, mas em respeito ao ouvinte, até porque ele representa uma entidade, eu vou colocar o áudio aqui de Alexandre Pé de Serra e também chegou uma mensagem de texto, uma pergunta de texto para a doutora Cláudia. Solta aí, Bela, no cabo, a mensagem de Alexandre. Boa tarde, Fábio. Tudo na paz, Alexandre Pé de Serra. Agora eu sou vice-presidente aqui da ASFORRO PB, da Associação dos Fuzeiros da Paraíba. Pergunta aí à promotora sobre a questão dos músicos, o que é que ela tem a dizer dos trios Forró Pé de Serra. Que a gente tá aqui, todo mundo aqui na escuta da associação. Forte abraço, Fábio. Valeu, Alexandre. Acho que a promotora já respondeu, mas deixa eu trazer outra pergunta aqui do engenheiro Alisson Oliveira, perguntando, Fabão, pergunta à promotora se há previsão de extensão desse acordo para o restante da orla de João Pessoa e Cabedelo. E deixa eu emendar a pergunta do ouvinte, essa última pergunta, promotora. A senhora tem recebido denúncias também de outros bairros de João Pessoa, não só a orla, porque eu escuto muita gente criticando, estão agindo ali porque só mora rico, só mora aí, aquela historinha. Tem outros bairros que também reclamam. A Praça da Paz aqui. Por exemplo, eu ia citar outros, mas já citou. Henrique Jansen está dizendo, diga a Petroni que Livramento é no Cariri Ocidental. Então, Ocidental. Valeu, Henrique. Doutora Cláudia, fica à vontade. Tá. Inicialmente, em respeito, o meu abraço a Alexandre, a todos os músicos, à Associação do Forró Pé de Serra. Eu já respondi a questão, tudo está relacionado com os decibéis.
com a forma de poluição sonora naquela área. Os músicos, eles têm livre trabalho. Inclusive, depois do TAC, eu tive uma reunião com eles, onde foi mostrado toda essa situação no meu gabinete já há pouco tempo. E quando começaram novamente, aí as denúncias de poluição sonora recomeçaram com vídeos, áudios, SEMAN, tudo no mundo. E isso, infelizmente, atrapalha quem está trabalhando direito. Tem um trio pé de serra que está trabalhando dentro dos decibéis, dentro da legalidade. Aí em outra barraca coloca um pagode, um samba, que gera todo esse tumulto. Então, como é que isso vai ser sanado? Isso vai ser sanado com os termos de permissão de uso dos quiosques, onde, dentre as condicionantes dele, está a obrigação dele de velar pela não poluição sonora, pelo respeito aos limites dos decibéis. Porque o que a gente apurou é que quando alguns quiosques, eu não estou falando de músico de jeito nenhum, alguns quiosques, eles têm olheiros. Então, para infringir a lei, quando a SEMAN chega lá, já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Mas o que foi que eu disse a eles na reunião? Nós vamos confrontar com a denúncia da população. Quem é o maior interessado? A população. Então, chegando vídeo, chegando imagens comprobatórias, será encaminhada à SEMAN. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu foi isso. A nossa perspectiva é que, com os termos de permissão que serão entregues a cada responsável com estas condicionantes, que, se não cumprirem, não terão mais a autorização para aquele quiosque e abrirá um processo de edital para outra pessoa explorar, que isso seja regularizado. Então, a música ela é permitida na categoria ambiente, dentro dos limites dos decibéis do decreto municipal e da lei federal. Perdão, promotora, eles têm como aferir o volume, eles os equipamentos? Os proprietários dos quiosques? Eles têm os equipamentos? Não, mas a SEMAN não vai lá e não faz a medição? A medição. Aí o cara pode comprar o equipamento para estar. E eu me recordo até, com essa sua pergunta, que na reunião que eu fiz com eles, eu até disse assim, vamos fazer o seguinte, baixe um decibelímetro de aplicativo. Não é 100% real, mas vai dar um norte. Então, em razão de algumas pessoas, a situação se agravou em razão de alguns que não obedeceram. Entendeu? Então, a nossa perspectiva, eu digo aos músicos, é isso, com o termo de permissão de uso, isso ser devidamente fiscalizado. Em nenhum momento o Ministério Público está impedindo o trabalho. Com relação a Alisson... O Wallace, né? Se há previsão de extensão para toda a ordem. Existe o projeto Orla, vai se chegar em todas as orlas, já está chegando, e até porque muitas situações estão sendo migradas para outras. E com relação a outros bairros, que foi perguntado, nós temos um inquérito civil a exemplo da Praça da Paz. Eu mesma estive lá no período noturno com a equipe, eu fui ver em loco se aquelas denúncias eram verdade, o que é que acontece, e constatamos, junto com o nosso perito do Ministério Público, nós estamos instruindo esse inquérito civil, que vai culminar também em um TAC, com um gerenciamento daquela região. Então, muitas coisas ali a gente precisa devolver a Praça da Paz à população, para que a população caminhe, corra. Aqueles equipamentos que tem lá, que eu verifiquei, de umas estruturas tipo parque de concreto, que está servindo de esconderijo de drogas, de usuários de drogas, de traficantes. Enfim, a praça já teve medida de intervenção nos quiosques locais, eles já estão previamente orientados, mas nós estamos instruindo para chegar nessa situação também. Então, não é só área de praia. O centro da cidade também existe outro inquérito civil para regulamentação, regularização e reordenamento do centro, que está impraticável. Como é que um turista vê um negócio daquele? Não tem condição. Isso é por ambulantes, das calçadas, vias, faixas de pedestres. E não é só por ambulantes. Os próprios donos das lojas, inclusive lojas grandes de departamento, usando o espaço.
Então, esse também está no inquérito civil e nós estamos também em instrução, levantamento de dados. Ô, promotora, e a ocupação das calçadas por comerciantes na orla de João Pessoa? Por exemplo, tem vários bares, Bessa, Manaíra, Tambaú, que os comerciantes ocupam as calçadas com mesas, cadeiras. Tem denúncia nesse sentido também? Tem denúncia, também estão sendo notificados à medida que vem chegando, porque, na verdade, nós não temos fôlego para tanta fiscalização. Tanta demanda, né? Isso, o nosso apelo é a mudança de consciência dos próprios empresários, de cumprir o que é, como é para ser cumprido. Mas tem as denúncias, eles estão sendo autuados. Recentemente teve bar ali no Bessa fechado, porque descumpriu a condicionante, enfim, está sendo trabalhado. Muito bem, 13 horas e 35 minutos, o nosso ouvinte Alberto está brincando aqui. Essa mulher é a Xandona de João Pessoa, viu? É bom, é preciso, né? Preciso. Porque agora, senão, meu irmão, vira bagunça. Aliás, já virou não, bagunça, né? Não, políticos, tá vendo a doutora... A doutora vai lá em loco, foi lá pra Praça da Paz e fica um monte de político. Só no gabinete. Social, não, fica em rede social. Quantos foram? Vão lá, ela foi lá em loco pra ver. O que ela falou da Praça da Paz, eu digo porque o caminho é ali. Eu sei que é verdade o que ela tá falando. Não falei a verdade? Totalmente a verdade. Agora tem um monte de gente que fica em rede social só querendo tirar proveito político. Doutora Cláudia, parabéns em relação ao nosso programa aqui. Falo por mim. Acho que o caminho é esse que a senhora está fazendo. É preservar, é agregar valor ao nosso turismo. E toque em frente, porque o caminho é esse. Dentro mais as praias. E meta a caneta mesmo. E meta lá a caneta. Adapte às novas realidades, né? E meta lá a caneta. Obrigado pela sua participação aqui. Eu não estou criando nada, sim, né? É sim. só uma fiscalização legal e o instrumento do TAC é justamente um instrumento de gerenciamento dessas políticas que eu tenho que cobrar do município a instituição dessas políticas e a fiscalização. Então é isso que o Ministério Público quer e eu conto com o apoio da sociedade, de todos os jornalistas. O programa como esse aqui é de fundamental importância e o Ministério Público deixa o seu agradecimento a todos os senhores. Obrigado, bom demais. Fabrício, tem que vir aqui pro sextor, né? Sextor. Pro sextor, né? Aqui dá um tostão aqui da voz aqui, Fabrício. Mata ele. Tá? Tá de assessor de Muito bem, são 13h37, vamos virar a chave aqui que a gente vai falar sobre eleição no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e Geociências da Paraíba. Valeu, Fabrício. Doutora Cláudia, parabéns, obrigado, viu? Conta conosco aqui, a gente vai tamo junto. Eu preciso da voz de vocês. Vamos embora. São 13 horas e 37 minutos. A gente vai bater um papo aqui, Petrônio, com Paulo Laércio. Sim. Ele que é candidato a presidente do CREA Paraíba. Eleição que, se não me falha a memória, acontece amanhã. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é de fundamental importância para a nossa sociedade. Paulo, senta aí, meu irmão. Seja bem-vindo. Renan, seja ao nosso programa. Vamos conversar com o Renan. Paulo é o diretor-geral, está com o Renan, muito bem. É assim mesmo. Renan, meu irmão, seja bem-vindo. Obrigado pelo ter atendido o nosso convite aqui no F5 da Rádio Pop FM. Obrigado, Fábio Bernardo, obrigado, Petrônio, obrigado, Fábio Augusto, obrigado a todos que fazem o F5 da Pop. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui nessa emissora tão importante aqui na nossa cidade de João Pessoa, para falar um pouco de CREA, um pouco de eleição, que amanhã vamos realizar a eleição para presidente do CREA. Um CREA hoje que não representa os profissionais da engenharia e da agronomia, um CREA que não tem relação institucional com a sociedade, porque é um CREA que está omisso a todos os debates importantes da nossa cidade, mas estamos aqui para apresentar nosso nome, para mudar essa realidade, mudar a realidade do CREA, porque o CREA é importante sim nos debates. O CREA é importante se posicionar nas diversas necessidades do nosso município, do nosso estado, e é imprescindível que tenhamos um conselho que possa realmente participar e um conselho realmente que possa defender os profissionais. Ô Renan, o que é que a sua chapa, a sua candidatura propõe de mudança na atual administração do CREA? O que é que está acontecendo lá que vocês não querem, não estão gostando e querem mudar? Petrônio, primeiro o modelo de gestão. O modelo de gestão hoje do CREA é um modelo altamente cartorial. É um modelo que visa especialmente cobrança de anuidade, ART e autos de infração.
Um conselho regional ele deve ser muito mais do que essa gestão cartorial. O conselho ele tem que ter relações institucionais com os órgãos públicos, os órgãos privados, tem que ter uma relação institucional com a imprensa, qual não tem que ter uma relação institucional com os meios políticos para que a gente possa inserir nossas necessidades, nossas defesas. Então, o CREA hoje, ele é omisso. O modelo de gestão dele que ele aplica é um modelo cartorial, é um modelo que não atende os profissionais, pelo contrário, a grande maioria esmagadora é revoltado quanto à atuação do CREA, e nós temos de uma vez por todas que mudar essa realidade. Temos que apresentar um modelo de gestão que ele preze pela relação institucional, que ele preze pela uma execução de serviço que traga uma valorização ao profissional. Precisamos utilizar esse grande recurso que é jogado dentro do CREA para o profissional. Só assim a gente vai começar a ter orgulho do nosso conselho, como temos outros conselhos aí que nós vemos que categorias realmente têm orgulho, mas o engenheiro ele não tem orgulho do seu conselho. Você falou do grande número de recursos. Existe muitos recursos no CREA e são pouco aplicáveis para a categoria? É isso que você está querendo dizer? Existe sim. O CREA ele apura milhões de reais e ele não consegue destinar esse dinheiro para um retorno ao profissional. Hoje nós devíamos ter diversos serviços nos quais os profissionais poderiam utilizar, mas infelizmente eles não têm essa visão. Todo o dinheiro arrecadado hoje é usado para aumentar ainda mais a arrecadação através de uma fiscalização policialesca e uma movimentação contra os engenheiros. Quem acompanha também aqui, Renan, é Paulo Laércio, não é isso? Paulo e a Virgínia Barroca. Ô Paulo, a eleição acontece amanhã. Quantos votam? Como votam? Como é que está dividido no Estado? Fala um pouquinho para a gente aí do processo eleitoral. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Pop FM, aqui com esses ilustres jornalistas. Nós queremos aqui, neste momento, fazer essa convocação, essa eleição, ela vai ser totalmente online, quer dizer, onde o profissional estiver, ele poderá votar com o seu computador, com o seu celular e, na realidade, uma convocação que nós queremos também aproveitar esse momento, já que é o último dia de campanha, porque amanhã é o dia da eleição. Então a gente pede e convoca todos os profissionais para essa grande missão, que é exatamente mostrar e tirar dessa gestão atual e colocar este jovem empresário, Renan Azevedo. E aí eu me apresento como, já pedindo a todos para participar democraticamente dessa eleição, como um dos candidatos da chapa, diretor geral da Mútua, que ela é uma caixa de assistência a todos os profissionais do Estado. E ao nosso lado também, nesta mesma eleição, os profissionais terão a oportunidade de votar em Virgínia Barroca, essa colega nossa, para a diretoria administrativa dessa caixa de assistência. E teremos também uma eleição neste mesmo dia, para o presidente do Conselho Federal, que nós estamos apoiando, Francisco Almeida. Então, amanhã a gente faz essa convocação para, a partir de 8 da manhã até as 17 horas da noite, poderem acessar os seus e-mails, porque vai vir uma senha para cada e-mail de cada profissional apto a votar. Hoje nós temos quase 9.000 profissionais aptos a votar, de todas as engenharias, da geociência, e através dessa senha, todos acessarão o site do www.votaconfeia.com.br e assim terá acesso a essa votação. Então é essa conclamação que a gente faz a todos os profissionais para essa grande eleição amanhã do nosso Conselho a nível federal e estadual. Lembrando que o governador do estado é engenheiro, né? Com certeza. Presidente da Assembleia também. Presidente da Assembleia também. Vocês falaram em 9.000, os 9.000 têm direito a voto ou tem que estar em dia? Como é que os pré-requisitos? O CREA hoje tem em torno de 30 mil profissionais, mas 9.000 estão aptos a votar pela adimplência do pagamento da sua anuidade. É cara a anuidade no CREA, Renan? Pelo
pelo retorno que o conselho dá ao profissional, eu acho muito caro. Inclusive, sofre reajustes anual, no qual não se justifica esses reajustes. O profissional, ele vai achar caro se realmente ele não tiver um serviço adequado. Certo. Se ele entendesse que o CREA praticasse realmente uma atividade que os representasse, com certeza ele não ia achar caro. Mas hoje nós pagamos quanto, Renan? em torno de R$500 a anuidade, fora todo o serviço que nós executamos, nós precisamos tirar um ART. Então é muito gasto, é muito dinheiro que entra no CREA. Grande João Pessoa tem muitos, Campina também, certamente. Patos, Souza, Cajazeiras, basicamente as grandes cidades onde tem a concentração maior da categoria. Perfeito. A engenharia, inclusive nos últimos anos, ela interiorizou. Nós percorremos todo o estado e nós conseguimos ver a quantidade de obras espalhadas aí, quer seja no âmbito federal, municipal, estadual ou até da iniciativa privada. A engenharia realmente ela está forte em todo o estado. Consequentemente, nós estamos com engenheiro agora espalhado aí por todo o estado. Escritórios de engenharia da iniciativa privada se instalando nos municípios aí, por conta das energias renováveis, por conta da construção civil que ela está interiorizando. Então, ela está muito forte em todo o estado, precisando agora de um conselho que a represente. Eu quero falar daqui a pouco sobre propostas, inclusive colocar na nossa conversa também a Virgínia, mas eu queria tocar num assunto. Historicamente, a engenharia é uma profissão que, na cabeça de quem quer entrar numa faculdade, por exemplo, é um curso que remunera bem. Continua com esse patamar? O CREA pode fazer algo? Porque a gente escuta informações, por exemplo, que existem empresas que não pagam o piso do engenheiro. Como é que vocês estão avaliando isso? E o que é que vocês propõem em termos de CREA para valorizar os profissionais da área? Fábio, nós temos a lei do piso salarial, uma lei da década de 60, mas que oportunamente nos serve até hoje. No entanto, algumas entidades públicas, eles insistem em não seguir, né? Muito por questões orçamentárias ou outras justificativas. No entanto, o CREA ele é omisso nesse debate. Ele parece que não busca essa briga. O CREA, sim, a gestão do CREA ela tem que judicializar contra esses maus salários. As empresas privadas, por acaso, não paguem o piso salarial. Nós precisamos notificar essas empresas para que a gente possa colocar tanto na cabeça do poder público, das empresas privadas e da sociedade, que pagar engenheiro não é despesa, pagar engenheiro é investimento. Uma obra, quando ela está respaldada por um bom profissional, sim. Ela tem um respaldo de uma proteção, essa proteção, inclusive, serve para a sociedade. Então, é imprescindível que a gente consiga levar essa cultura, mas o CREA é omisso nesse debate, infelizmente, e por isso da revolta da maioria dos profissionais. Petrônio? Eu queria saber, se eu vi isso aqui, eu achei arretado, viu? Esse programa anuidade zero. Sim. Como é que é essa mágica? Quem escuta a informação é assim, oba, não vou pagar mais anuidade, é isso? Petrônio, anuidade zero será um aplicativo que nós vamos criar. Esse aplicativo a gente vai fazer um convênio com a rede comercial do nosso estado, com academias, padarias, cabeleireiro, clínicas, supermercados, restaurantes, bares, para que o profissional, quando ele for pagar sua conta, for pagar sua fatura, ele coloque seu CPF e automaticamente ele vai ser creditado com cashback. Ao chegar no final do ano, em dezembro, o profissional ele vai ver quanto é que ele apurou de cashback por conta de todas essas atividades comerciais que ele pratica, e ele vai abater até 100% de sua anuidade. Então, se a anuidade é 500, ele teve R$450 acumulado de cashback, ele só vai pagar na sua anuidade R$50. Isso é uma forma do CREA ajudar e ainda fazer um convênio comercial, levando os profissionais a serem beneficiados por toda a gastança que a gente sabe que no nosso cotidiano nos proporciona. Vocês falaram em 30 mil engenheiros que poderiam votar, 9 aptos a votar. Imagine muito inadimplência. Eu estou vendo aqui na proposta de vocês, CREA Refis. Dá para explicar um pouco essa ideia? Perfeito, Fábio. Quando o profissional está atrasado é porque ele não está exercendo sua atividade. Muitas vezes porque está desempregado. Quando ele vai procurar o CREA para se atualizar, o que vem de juros e multas
e correção monetária, às vezes dá quase o valor do débito que ele faz. E já fazem 12 anos que o CREA não faz 12 anos? Quase 12 anos que o CREA não faz um refis. Vamos fazer sim um refis ainda no primeiro semestre, para que esses profissionais possam voltar ao exercício de sua profissão, inclusive, além de tirar juros e multas, dividir e parcelar isso até 10 vezes, para que a pessoa possa pagar sem estar sufocado na hora de fazer esse desembolso. O governo faz, um monte de órgão faz todo ano refis e o CREA 12 anos, Pepe. A prefeitura pode estar fazendo um refis. Tá fazendo, é verdade. Tem sede aonde, Renan? O CREA tem a sede em João Pessoa e 7 inspetorias, né? Campina Grande, Guarabira, Patos, Itaporanga, Pombal, Souza e Cajazeiras. São as inspetorias João que nós Pessoa chamamos. aqui na Almirante Barroso. Pedro I. Petrão, vamos colocar a Virgínia na conversa? Vamos sim. Eu ia fazer uma conta aqui, sabe que eu gosto de conta. Eu não sou engenheiro não, mas eu gosto de conta. Você pegar 9 mil adimplentes, a quinhentinho dá quanto? 450 mil eu não sei, sou ruim de conta. 500. R$500 milhão. Fora as RT, né, que é o faturamento. E o que é RT? É a anotação. Todo serviço de engenharia, quer seja projeto, laudo, execução de obra, você tem que tirar um RT. Um RT, a mais barata é aproximadamente R$100 e varia até quase R$300. Então todo engenheiro ele tira mensalmente diversas ARTs que tem que pagar. É como se o advogado, para você entender, toda causa que ele desse entrada, ele tivesse que pagar a OAB. Ô Virgínia, e arrecada quanto por ano o CREA? Para onde vai essa arrecadação, sabe? Ela que ela que é candidata a diretora administrativa. Exatamente. Da mútua, né? Da mútua, que é a Caixa, né? Mas Renan passou essa informação agora, que é em torno de 20 milhões de reais. E como é que tá a participação feminina, hein, Virgínia, nessa... Olha, eu tenho... A gente fala tanto em... Vou descobrir, Petrone, se Deus quiser, em janeiro, porque a gente também não está sabendo para onde tá indo. Preta. Temos que abrir essa caixa preta aí. Eu tenho muita honra e felicidade de fazer parte de uma chapa, que é a única no processo eleitoral que contém uma mulher engenheira. Então, Renan teve essa visão, não é? Privilegiando e dando realmente o lugar da mulher que ela merece, né? Que ela já conquistou, que ela vem conquistando. Então, a mulher na engenharia hoje é uma realidade, né? Ela já se destaca em vários setores da engenharia e estamos aqui para somar com os homens. E Renan teve essa visão e quis colocar uma mulher, né, para fazer essa diferença na chapa, que realmente faz. E estamos aqui representando tendo essa representatividade, não é, com esse empoderamento que as mulheres já conseguiram até hoje. Não é isso? Em termos de representatividade, João Pessoa, o restante do estado está bem dividida a composição do... Não, João Pessoa, ele contempla mais de 50% do eleitorado, né? Campina Grande, ele tem quase 20% e o resto distribuído no restante dos municípios. A eleição é com fé também, então amanhã teremos uma eleição nacional. Isso. Amanhã, uma eleição nacional, todos os estados vão estar participando e elegendo seus presidentes de CREA e sua diretoria da mútua e também o presidente do Conselho Federal, no qual também é eleito pelo voto direto. É um por estado, Renan? Um presidente por estado. Não, eu falo do representante federal. É um nacional. É um presidente nacional. No caso, vocês estão apoiando a situação ou a oposição também? Somos oposição tanto no Confea como no CREA, porque a gente tem que fazer uma mudança de cima para baixo, de baixo para cima, tem que mudar tudo. Há quanto tempo o atual comando do CREA está no poder, Renan? Esse mandato foi um mandato tampão, porque o presidente do CREA, o último, ele faleceu. Eu me lembro dessa história. Faleceu. Foi Antônio Carlos Aragão, ele faleceu. E essa eleição, a última eleição, tem 1 ano e 6 meses de gestão. Então esse presidente está concorrendo à reeleição de um mandato tampão de 1 ano e 6 meses. E o mandato, no total, são 3 anos. 3 anos, com direito à reeleição? Com direito à reeleição. Juscelia já foi presidente, foi diretor, uma coisa assim? Eu acho que Juscelia já foi, não foi? Juscelia foi presidente antes de Aragão. Aragão passou 5 anos no poder, eu acho. 5 anos não, 4 anos. E antes de Aragão foi Juscelia presidente. Só por curiosidade, a gente falou de João Azevedo, presidente da Assembleia. Tem mais algum famoso aí que vai votar, que tem direito a votar amanhã? Rapaz, engenheiro temos muito, né? Muitas pessoas conhecidas, diversos secretários municipais e estadual. Não.
Cícero foi presidente do Sinduscon, trabalha com engenharia, mas né? não é engenheiro. Mas não é engenheiro. Engenheiro é Deus. Mas temos Zé William, que é secretário da prefeitura, Rubens, que é da CEINFRA. Marcos Vinícius, presidente da Marcos Vinícius da Cagepa, Rômulo Polari, da Cinep, Simone da Suplan, que é uma líder da engenharia hoje. É uma profissional de extrema competência, Simone, das boas, representando a mulher. Não existia símbolo maior da engenharia feminina na Paraíba, né? Armando Marinho no DR. Doutor Armando Marinho, todo dia escuta a gente, é capaz de estar escutando a gente agora. Tivemos o senador Efraim Moraes, alguns deputados, Romero Rodrigues é engenheiro. Você não precisa dizer não, mas não tem muita área de implante aí que vai faltar amanhã? Todos esses que eu tô falando estão adimplentes. São eleitores e espero que votem nessa mudança, nessa percepção de mudança. E como é que vocês pedem voto, Renan? É por telefone, é ligando, WhatsApp? Rapaz, hoje a rede social nos ajuda muito. Não tem o WhatsApp, o Instagram é uma ferramenta importantíssima na eleição, acredito que até partidária. Inclusive, mas fizemos questões de visitar. Rodamos de Cajazeira a Cabedelo. Por isso que temos que agradecer a atenção que nos foi dada. Fomos recebidos em empresas, em órgãos. Tivemos a condição de apresentar nossas propostas pessoalmente. E o que a gente encontrou foi um descrédito muito grande. Mas notamos que a aceitação de nossa candidatura foi muito forte, justamente pelo esse discurso de mudança e de alteração. Eu tive sábado lá na Asfita. Não é? Teve um movimento de vocês lá, eu fui a convite de Landinho. Um evento social. Que é Landinho de Conceição, engenheiro. Aí tive lá, apareci, tomei um shopping e fui embora, mas o movimento lá estava gigantesco. Ali foi uma representação de que realmente a engenharia está nos apoiando, Petrônio. Muito difícil você juntar engenheiro para tratar sobre CREA, porque realmente a revolta é grande. Um exemplo disso é a própria eleição. Não existe obrigatoriedade do voto. Certo. E, historicamente, nem 20% dos adimplentes participam do processo eleitoral. Ou seja, isso demonstra uma revolta da categoria com o Conselho. Eu acredito que vamos mudar essa realidade, inclusive na eleição. É muita gente, e a feijoada de sábado foi uma representação disso. É muita gente chegando pra gente e mostrando que realmente quer essa mudança e quer essa percepção de vitória. Virgínia, obrigado pela participação aqui, sucesso. Deixa eu dizer a vocês, esse programa é pé quente. Semana passada, o candidato à presidência do Conselho Regional de Contabilidade nos concedeu entrevista e foi eleito. O programa é pé quente. Pois é. Sucesso. Então, teve outro conselho também que disse que já foi eleito. Só agradecimento a vocês, aos ouvintes, e dizer que dê esse voto de confiança a essa chapa, que é uma chapa realmente que vem com bons propósitos de mudança, de inovação, de acolhimento aos profissionais. Os profissionais precisam se sentir representados, coisa que hoje não estão. Hoje, nessa atual gestão, a mútua funciona para um lado e o CREA para o outro, quer dizer, não se entendem, e a gente está fazendo essa parceria forte, Renan com o Paulo, comigo. Então, que dê essa oportunidade e vamos resgatar e vamos ter orgulho do nosso conselho. Porque um conselho fortalecido, os profissionais saem muito mais fortalecidos também. Paulo Laércio, meu irmão, obrigado, sucesso, e quem sabe aqui semana que vem já está dando entrevista a gente já como eleitos. Com certeza. E aí eu encerro dizendo que o nosso caminhar está correto. Estamos aqui e vamos ser vitoriosos, se Deus quiser. Renan, meu irmão, sucesso. Aproveita aí o minuto final para você pedir voto, boa sorte. E assim que souber do resultado, diga a nós amanhã. Fábio Petrônio, se Deus quiser, você vai manter essa sua tradição de eleger uma chapa vitoriosa. Pedir a todos os profissionais adimplentes aí que possam nos ajudar amanhã na votação, votando em Francisco Almeida, presidente do Confea, Renan Azevedo, presidente do CREA, Paulo Laércio, diretor-geral da Mútua, e Virgínia Barroca, diretora administrativa da Mútua, para que a gente possa transformar nosso CREA num CREA mais profissional e com menos burocracia. Não tem número não, é nome, né? É nome e foto. A eleição é de que horas a que horas? De 8 da manhã às 19 horas da noite. Conclamar a categoria, né? Pra gente ver se quanto mais gente votar, melhor, para depois não estar reclamando, né? Para depois não estar reclamando. Quando você não vota, você está sendo conivente com qualquer que seja o resultado, não é verdade? É verdade, é verdade. Pepa! 3,59, a palavra final é que fica, viu, seu patrão? Tá chovendo, viu, João Pessoa? Tá chovendo. Um calor desse, meu Deus do céu. Calor infernal, viu? Mas choveu, Você vai Roberto Carlos ou não hoje? Emoções, detalhes, é só com Roberto Carlos, meu amigo.
Muito bem. 3h59, dizer que a gente não tem fato novo em relação aos restos mortais que foram encontrados lá na região de Bananeiras. A expectativa ainda em relação ao caso da menina Ana Sofia, mas no decorrer da programação jornalística da Pop você vai ficar sabendo de tudo isso e muito mais. Agradecer pela audiência, dizer para você não desligar o seu rádio. Vem aí muita música boa aqui na Pop, mais informações, mais jornalismo às 17 horas com o pessoal do Panorama Paraíba. 18 horas, Heron Cid e o Alisson Bezerra comandam o Hora H. 19 horas tem o Esporte na Pop. E amanhã às 5 da matina tem o Rota 89, depois o Paraíba agora com Adelto, Edmilson Pereira, depois o Show da Manhã. E a gente volta no Pink do Meio Dia, último programa da semana. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade.